bem, professor? Estou vendo, sim. Ok. Vamos, vamos começar a nossa discussão aqui de hoje, pessoal. Agradeço a todos que estão entrando aí. Vamos ter Tranquilo. vamos ter uma discussão aqui bem interessante hoje sobre sistemas de LPF, né? E meu convidado de hoje é o professor Roberto Giolo. Fazer uma breve apresentação aqui, né, professor? Eu sou o professor Rafael, eu sou aqui do Instituto Federal de Rondônia, do campus Colorado do Oeste. E estamos fazendo aí uma série de lives, né, de discussões sobre alguns temas que são relacionados com a produção animal, né, de forma geral, e tentando abordar sempre, né, temas mais voltados para essa parte de cultura também. E hoje eu convidei o professor Roberto para poder participar aqui comigo dessa discussão sobre sistemas de LPF. Contextualizando um pouquinho, né, professor? A gente tem uma unidade, né, que está engatinhando, né, professor, aqui no nosso campus, nesse assunto de LPF. Começamos os trabalhos aqui nessa unidade por volta de 2015, né, mais ou menos, final de 2015. E o professor Roberto Giolo auxiliou a gente, né, desde o planejamento, né, professor, dessa unidade. E já veio aqui nos visitar mais, acho que 2 vezes, né, professor? Acho que já foram 3 vezes já, né? Veio visitar Três, acho que três. isso, veio visitar a gente aqui em algumas oportunidades e então tem uma parceria, né? O professor Roberto Giolo além de tudo, é um amigo aí, né, professor, de longa data, né? O professor participou das minhas bancas de defesa, né, professor, de mestrado, de doutorado, né? Então é um prazer enorme poder conversar aqui com o senhor hoje. É uma pessoa que eu respeito muito e um profissional, né, que eu tenho bastante admiração e respeito muito, principalmente nessa nossa área de trabalho, né, professor? Então, agradeço a sua participação e passo para o senhor fazer uma breve apresentação aí também. Tá ok. Então, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer ao professor Rafael pelo convite, né? O Rafael me fez esse convite já há um bom tempo, né? E eu fiquei relutando para participar, né, Rafael? Acabei participando de umas outras antes da sua, né? Mas você foi o primeiro a me convidar esse ano, né? Com esse Sim. cenário difícil, né? Com essa nova forma de apresentação e de divulgação é, de trabalhos científicos ou de ações de pesquisa, né, como o professor Rafael está fazendo. Então, eu parabenizo pela iniciativa, muito legal o seu canal. Deu uma travadinha, repete por gentileza. É, Pode. Só um pouquinho aqui, pessoal, acho que tá... Opa, fala, professor. Voltou? Voltou, né? Só um segundinho aí, pessoal. Não sei se vocês estão me ouvindo. Nós estamos com. Voltou, professor? e aí, deu uma parada aí, né? Agora acho que voltou, né? Tá me ouvindo bem aí? Tô, agora sim. Então, eu não sei onde que eu parei, mas eu estava agradecendo a você e parabenizando, Rafael, pela sua iniciativa, né? E assim como você comentou da minha pessoa, eu também tenho muito carinho por você, né? A gente já se conhece há bastante tempo. Assim, eu participei aí com vocês da estruturação dessa URT de vocês, que é... Tá escutando? Estão escutando? Tô ouvindo. Aham. Então, participei da estruturação junto com vocês aí dessa URT, que é muito legal, e vocês realmente estão de parabéns, fazendo aí essa URT com uma estratégia de ensino, pesquisa e extensão, que é o objetivo do Instituto, né? Então, eu parabenizo você em nome de todos os colegas, toda a equipe aí, né? Que eu conheço, aí estive aí várias vezes,
e estou aqui à disposição, então, para a gente começar esse papo sobre LPF. Legal. É uma unidade, né, pessoal? Até fiz umas postagens hoje no Instagram, né, mostrando um pouquinho ali lá da unidade. A gente está, digamos assim, né, iniciando nessas pesquisas, né, mas já tem aí uns 5 anos que a gente vem trabalhando na área. E é um trabalho de muita gente, né, professor? Tem muitos servidores, muitos colegas nossos que trabalham lá e muitos alunos, né, principalmente. Os alunos que, na verdade, tocam grande parte de tudo que acontece lá, né? Então, tem muitos alunos e muita gente envolvida. Infelizmente, a gente está num período agora meio estranho, né, que tudo está funcionando meio que não funcionando, né? Fica meio parado, mas faz parte. Daqui uns dias a gente supera e retorna, né, os trabalhos normalmente. Professor, só para talvez quem não conheça, né, o professor Roberto Giolo, ele é da Embrapa de Gado de Corte, né, fica em Campo Grande, sediado em Campo Grande, e acredito que sejam talvez não os primeiros, mas um dos primeiros, né, ou alguns dos primeiros trabalhos de longo prazo com sistemas de LPF, né, professor, com árvores para gado de corte que tem, né, no nosso país. Talvez sejam esses que vocês desenvolvem, né, que vocês trabalham aí em Campo Grande. Então, é só para contextualizar para quem talvez não conheça, né, o professor Giolo, mas o professor Giolo já faz parte desses projetos que trabalham com sistemas de LPF há bastante tempo, né? Então, a experiência é muito grande, né? A experiência de campo, experiência de pesquisa nessa área é muito grande. Então, por isso que a gente decidiu falar sobre esse tema, né, professor? Os sistemas de LPF, pensando, né, como estratégias de recuperação de pastagens, mas também de intensificação, né, professor? Intensificação da produção. E eu vou passar para o senhor, só para o pessoal entender. A nossa conversa aqui hoje vai ser assim. A gente vai falar um pouquinho do histórico da ILPF, as modalidades, né, professor, de ILPF, e vamos tentar conversar um pouco sobre implantação de um sistema que coloca árvore, né, pensando árvore com boi, que é o sistema silvopastoril. Então, a gente deve caminhar aí nesse tempinho que a gente tem para discutir sobre esses temas. Professor, eu queria que o senhor começasse, né, explicando para a gente aí o que significa essa sigla LPF, quais são os tipos de LPF, né? E contasse para a gente também um pouquinho do histórico, né? Quando que começou esse negócio de LPF no nosso país? Por que começou? Pode ser por aí? Ok. Uhum. Então, vamos lá. Então, assim, sobre a sigla, né? Eu até vim com a camisa tudo bonitinho aqui hoje, com a sigla aqui. Então, assim, ILPF, na verdade, de modo geral, né, é um sistema que envolve duas ou mais atividades produtivas na mesma área, ao mesmo tempo ou em sequência. Né? Só para a gente ter um exemplo aqui, e também já falando dos modelos, então, quando a gente tem, por exemplo, a integração lavoura-pecuária, é uma integração, só que a gente tem primeiro no caso a lavoura ou a pecuária, e em seguida vem a outra. De uma outra forma, a gente tem, por exemplo, o sistema silvopastoril, né, que é um sistema que envolve a pastagem junto com o componente florestal. Né, então, a gente teria duas atividades ao mesmo tempo na mesma área. Tá? Então, esses sistemas têm sido muito estudados de uns 30, 20 anos para cá. Né? É lógico que eles são bem mais antigos do que isso, né? E têm sido realizados em várias partes do mundo. Entretanto, o Brasil, pelo potencial agrícola do Brasil, e daí isso envolve não só as terras, como também o clima, né? De várias regiões, a gente tem então a possibilidade de fazer esse arranjo de sistemas de uma forma bem interessante e com produção durante praticamente todo o ano. Em alguns casos, com até 3 safras no mesmo ano. Né? Então, esse é um grande diferencial do Brasil, e o Brasil vem se empenhando, apesar de ser um país com tantas dificuldades, né? Mas também com tanto potencial, o Brasil vem se destacando na utilização e nos estudos desses tipos de sistemas. Né? Então, assim, é um diferencial bem interessante e que dá competitividade, então, aos produtos brasileiros, né, advindos desses tipos de sistemas. Certo. A gente tem, né, professor, acho que quando a gente pega assim, o país inteiro, né,
essa sigla, né, de LPF, né? Então, é uma integração entre lavoura, pecuária e floresta, né? Não necessariamente precisa ter os mesmos componentes no mesmo tempo, né, professor? Até porque seria quase impossível, né, você ter alguma agricultura com um animal em cima e com a floresta. Então, todos os sistemas, né, professor, que envolvem lavoura pecuária, né, daí a sigla ILP, né, ou pecuária floresta, né, daí a sigla IPF, né, ou até lavoura floresta, né, ou os cultivos agrícolas com floresta, né, como a gente vê os SAFs, né, por exemplo, né, sistemas agroflorestais, são tipos de sistemas de LPF, né, professor? Não necessariamente precisa ter a floresta em si. É claro que a gente faz essa ligação, né, do Fzinho sempre como tendo a floresta, né, professor? Algo mais ou menos por aí, né? Isso, foi bom você lembrar, Rafael, porque assim, dependendo da instituição, né, o mesmo, às vezes na universidade tem uma nomenclatura e a gente tem outra, né, mas então realmente para o pessoal se situar, então eu vou falar o Embrapês, né, ou seja, como a Embrapa denomina ou chama esses sistemas, né, então como você falou, então a sigla está aqui, né, ILPF, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. Para a Embrapa, quando a gente fala de integração lavoura, pecuária e floresta, na verdade a gente está falando de tudo, de todos os modelos possíveis, que são esses que você comentou. Então, no contexto da ILPF para a Embrapa, entra a lavoura, pecuária, floresta, pecuária, floresta e lavoura, floresta, né, com suas siglas aí, cada um com as suas siglas, tá? Agora, em outras instituições, né, muitas vezes eles não utilizam essa terminologia, né? Daí, por exemplo, pode usar sistema agropastoril, né, que seria o lavoura pecuária, né, ou agro-silvio-pastoril, que seria o lavoura pecuária floresta, né? Então a gente tem essas diferenciações aí nas nomenclaturas, né? Então, para o pessoal se situar em relação a isso. Então, realmente não precisa, quando a gente fala em LPF, não necessariamente a gente está falando de um sistema que envolve os três componentes. Isso pode envolver, né, professor, até ao longo do tempo, né? Então, é uma prática muito comum, por exemplo, né? Hoje a gente vai abordar bastante sobre o sistema silvipastoril, né? Sistema IPF, né? A gente vai tentar ir mais nesse caminho aqui hoje. Mas, assim, para chegar, né? Para chegar no silvipastoril, digamos assim, você passa, às vezes, pela lavoura pecuária, né? No primeiro momento, ou você passa por uma lavoura-floresta, né? Você tem árvores e você faz um cultivo agrícola ali durante uma safra, por exemplo, né? Então, essa integração, ela vamos dizer assim, ela é local, mas ela também pode ser temporal, né? Eu acho que isso que é legal da gente ter esse conceito, né, professor? Eu vou aproveitar Exatamente. eu vou aproveitar um comentário aqui que o José Alves falou da Fazenda Santa Brígida, né? Inclusive, ele acabou de comentar sobre o Dr. João K, né? Eu queria que o senhor aproveitasse essa deixa aí da Santa Brígida, do João K, e falasse para a gente um pouquinho do histórico, né? Quando que começou isso e por que que a gente fala de integração e, ao mesmo tempo, quando a gente pega lá, né, os primeiros trabalhos do João K, do Homero, né? Lá na década de 80, hoje a gente está em 2020, então já se vão aí quase 40 anos. Eu queria que o senhor comentasse para a gente assim, por que que começou, né? E como que a gente está hoje, o quanto a gente evoluiu nesses sistemas. Tá, então assim, como eu disse anteriormente, isso daí esses tipos de sistemas já existiam há tempos, né? Mas não de forma sistematizada, né? E com tantos estudos como vem acontecendo nesses últimos 30, 40 anos, como você bem lembrou. Então, assim, se a gente for pensar que o uso, por exemplo, da resteva de uma lavoura por animais, né? Quem nunca viu colocar uma boiada em cima de uma área de milho que acabou de ser colhido, né? Então, isso daí eram os primórdios, né? É lógico, era uma coisa mais de aproveitamento do resíduo, né? Mas isso daí já era um indicativo de sistemas que envolvia, então, a integração de atividades. O próprio plantio direto, né? Que aí da década de 60, 70, começou aqui no Brasil com tanta força, né, que envolvia só o plantio de capim para cobertura do solo e depois vir com a lavoura, né, então foi se percebendo que esse capim era tão bom, tão bonito, tão farto, né, que era possível colocar a boiada ali e fazer essa integração, né, então foi evoluindo dessa forma natural, né, e também com
perspicácia dos produtores, né? E, obviamente, os pesquisadores ali em cima tentando perceber qual sistema se adequaria melhor para cada região, né? Então, foi mais ou menos nessa toada que esses sistemas apareceram com mais força. E daí, assim, eu vou falar um pouco mais da história da Embrapa, né? Como eu disse, isso já é bem antigo, né? Mas eu vou contar, então, você mencionou aí algumas pessoas que são pessoas muito importantes no meio do agro e são da Embrapa, né? Você comentou sobre o João K., o Homero. Então, esses pesquisadores são da Embrapa desde da sua criação, na década de 70, né? E esses sistemas começaram a ser estudados logo aí do início da Embrapa, da década de 70 para 80, sendo que, no caso, o João K. foi o pai dos primeiros sistemas que tiveram um nome, né? Então, o pessoal da agronomia aí, ou mesmo o pessoal da zootecnia que mexe com recuperação de pastagem, já ouviu falar, por exemplo, no sistema Barreirão, né? Que foi o primeiro sistema, a primeira tecnologia de recuperação de pastagem com base em sistema de integração, né? No caso, naquela época, era uma tecnologia bem interessante, porque era uma época de abertura do cerrado, né? Solos muito ácidos, muito intemperizados, com uma tecnologia de uso de arado de aiveca. O característico do barreirão era o uso de aiveca, revirava o solo, vinha com lavoura e plantava a forrageira junto. Só que a lavoura naquela época era arroz, né? O forte era arroz. Hoje a gente usa com soja, milho, né? Naquela época o mais forte era arroz. Então isso que na década de 70, 80. O barreirão foi lançado no final da década de 80. Pelo João K. e equipe, né, e outros colegas. O Homero, que você citou. Então, eles lançaram um livro que a gente chama a Bíblia do ILPF, do ILP, na verdade, no começo, porque não tinha o componente florestal ainda, e agora a gente está falando um pouquinho da evolução, né? Um livro de 2003, né, sobre integração lavoura-pecuária, que foi lançado pela Embrapa e editado por esses colegas, né? Então, assim, eles faziam parte da Embrapa Arroz e Feijão, né, que é localizada em Goiás, e esse centro, à época, era um dos centros que mais estudava sistemas de integração, né? Então, a ponto de lançar o Barreirão. Barreirão, na verdade, é o nome da fazenda Barreirão, onde foi desenvolvido esse processo. Depois do sistema Barreirão apareceu o sistema Santa Fé, tá? Que muitos de vocês também já ouviram falar. O Santa Fé é mais recente e é uma evolução do sistema Barreirão, né? E normalmente utilizado para áreas já corrigidas ou já trabalhadas com lavoura, né? Então aí a gente percebe a evolução dos sistemas, tá? E que também foi desenvolvido lá na Embrapa Arroz e Feijão. E daí nós temos, a partir daí, uma série de outros sistemas que foram lançados, né? Por exemplo, o sistema São Mateus, que foi desenvolvido aqui no Mato Grosso do Sul, o sistema Gravataí, o próprio sistema Santa Brígida, né? Vários outros sistemas de integração, então, que foram desenvolvidos, e todos eles com bases na demanda do produtor. Esse que é o mais interessante, né? Porque os pesquisadores, em contato com os produtores, foram percebendo, então, as melhores maneiras de associar essas atividades. E assim, só para dar o gancho para o que você falou, que a gente vai falar um pouco mais, digamos assim, para os sistemas com componente florestal, então, realmente, esses sistemas de integração com componente florestal, na Embrapa, por exemplo, começou a ser mais desenvolvido a partir de 2000, né? Ou seja, se o Barreirão lá atrás foi em 1970, 1980, com o componente florestal começou próximo de 2000, do ano 2000. E nós, lá na Embrapa Gado de Corte, agora para falar um pouco do trabalho da gente lá, tivemos, então, um dos mais antigos envolvendo a integração dos 3 componentes, né, lavoura, pecuária e floresta, e que começou em 2008, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Esses outros sistemas, né, professor? Sistema São Mateus, sistema Gravataí, sistema até o Vacaria, né? São sistemas São Francisco, né, que tem hoje em dia. São sistemas que a gente pode até dizer assim que eles meio que derivam, né,
eles usam muito das bases, né, do sistema Barreirão, do sistema Santa Fé, que digamos que são os primeiros, né? Eles usam muito dos conceitos, digamos assim, básicos, né? E variam, né? Ou derivam para condições mais específicas de cada região, né? Digamos assim, de cada propriedade ou de cada local. Então, é legal a gente sempre comenta isso, né? Dentro das aulas, dentro, né, das disciplinas, que existem esses sistemas, né, que está lá registrado, né, escrito, que é o sistema tal, né? Mas, na verdade, o que importa mais são os conceitos, né? São os entendimentos das interações entre esses componentes, porque a gente não consegue reproduzir numa fazenda, por exemplo, aqui em Colorado, eu vou reproduzir 100% do que tem, do que está falando, por exemplo, no sistema São Mateus, que é lá no Mato Grosso do Sul. Às vezes eu não consigo reproduzir, né, professor, 100%, né, do que está escrito no sistema. Mas o conceito, não é isso? A ideia, né, a ideia que está por trás, né, daquele sistema, que eu acho que é o que vale, né? Porque, no fim das contas, esses conceitos, essas técnicas, elas vão meio que se fundindo, né? E o objetivo os objetivos, né, são recuperar pasto, né? Diversificar a renda, né, professor? Fazendas hoje que a gente pensava assim, são fazendas de pecuária, trabalham com pecuária há 20, 30, 40 anos. Hoje são fazendas que são fazendas de integração, né? Que tem lavouras ou que tem árvores. Então, acho que esses sistemas eles meio que vão se complementando, né? E eu acho que o Dr. Moacir, colega do senhor aí da Embrapa de Belém, né? Ele vai fazer uma live com a gente, inclusive na quinta-feira. Ele comentou, né? Aqui na Amazônia, digamos assim, em Rondônia um pouquinho depois, mais ou menos na década de 80, né? Se fazia também, né, cultivo o capim, né, que entrava na formação de pasto, então derruba, queima, né, faz arroz, aí tira ali no resto do arroz, o animal já solta gado às vezes para consumir, né, o resto ali do arroz e entra com capim, então também são tipos de integração, né, não estão aí, digamos, descritos como nenhum sistema, mas não deixam de ser integrações, né? Tem uma série de perguntas aqui já, viu, professor? Eu estou vendo ali, viu, pessoal? Está tudo anotado aqui, a gente vai discutindo. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho também para a gente, professor. A gente está falando de sistema de integração, a gente está falando de recuperação de pastos, né? Eu queria que o senhor fizesse um comentário breve, porque eu sei que esse assunto é muito longo, sobre o plano ABC. O porquê que hoje também se fala tanto, né, em sistemas de integração. Acho que a professora Raquel, da UFV, ela acabou de mandar um comentário ali, obrigado por lembrar. Quando a gente fala em LPF, né, professor, ainda tem outra sigla, que é o SIPA, né? Sistemas Integrados de Produção Agropecuária. Eu estou até com a camisa aqui, ó, do nosso primeiro simpósio, né, de sistemas integrados que a gente fez. É outra sigla, né, professor, também. Exato, como eu disse, são siglas que, no final das contas, querem dizer a mesma coisa, né? A mesma coisa, mas realmente, para quem está começando no negócio, às vezes se perde um pouco, né? Mas realmente, tem o pessoal da CIPA, né? Principalmente o pessoal lá do Sul, trabalha muito com essa nomenclatura. Mas que seriam sistemas de integração que a gente chama de LPF. Então, só fazer um comentário sobre essa última fala sua, né, sobre, na verdade, o conceito básico dos sistemas de integração, na verdade, baseia-se na exploração da sinergia entre os sistemas, né? Então, acho que esse é o ponto principal. De modo que, quando essas atividades são colocadas ou em consórcio ou em sucessão, rotação, né, essas atividades se mostram com um desempenho mais favorável, né? Então, é esse arranjo, né, sinérgico que é o que, na verdade, é o principal mote desses tipos de integração e por isso que eles são bastante demandados, né? Ou tem um interesse muito grande por parte dos produtores. E você comentou sobre o plano ABC, né? Então agora já respondi entrando na resposta do plano ABC. Então, assim, para quem não conhece, eu imagino que a grande maioria aqui já ouviu falar do plano ABC, né? Mas então o plano ABC foi uma iniciativa do governo brasileiro
em 2009, foi lançado no Plano Safra 2010-2011, né? Dentre as características desse plano, estavam, né, ou estão, porque ele está em desenvolvimento ainda, o estímulo a algumas atividades agropecuárias que foram tidas naquela época, em 2009, 2010, como melhoradoras e mitigadoras, no caso de gases de efeito estufa. Né? Isso está muito relacionado com a eficiência do sistema. E dentre as tecnologias, né, as de maior porte, digamos assim, em termos de capacidade de mitigação, estão justamente a recuperação de pastagem e os sistemas de integração. Tá? Então, no plano ABC, das 6 tecnologias agropecuárias propostas, né, como melhoradoras, 2 delas a gente está discutindo aqui hoje, né, e são as 2, a recuperação de pastagem é a principal, e os sistemas integrados seria bem próximo aí do principal, né? Então, para vocês terem uma noção do impacto, da importância e do impacto que essas tecnologias têm na melhoria da produção do agro brasileiro. Isso. Continua? Não, como é que é? Não, acho que só deu uma travadinha aqui, mas já voltou. E, outro ponto, né, professor? Eu acho que a gente vai partir agora para um segundo ponto da nossa discussão, né? Passar dessa parte mais introdutória de conceituação. E, repito, tá, pessoal? Todas as perguntas de vocês aí, eu estou anotando aqui e a gente vai discutindo já já, tá? Tem muita pergunta aí, muito interessante, na verdade. Mas a gente precisa contextualizar aqui primeiro, né? Seguir um roteirinho aqui de algumas coisas que a gente precisa falar e a gente vai colocando muitas das dúvidas de vocês. Professor, vamos pensar assim agora, né? Vamos para o F do ILPF, certo? Para a parte do componente florestal. Que tem benefícios, né? Tem, muitos inclusive, né? Mas também tem uma série de limitações, uma série de desafios que a gente precisa romper aí para poder estabelecer, né? O Wagner é colega nosso de trabalho aqui no campus, ele fez uma pergunta, inclusive, falando sobre isso, né? Como que a gente convence um pecuarista a implantar um sistema de LPF, né? Pensando que há uma série de desafios. Então, eu acho que seria legal a gente agora fazer um comentário sobre isso. Primeiro, quais são os principais benefícios desse sistema, né? Madeira, sombra, etc. Então, o senhor fazer um comentário sobre isso. E, ao mesmo tempo, quais são os principais desafios que a gente precisa romper. Aí, passando isso, a gente vai para a parte de realmente tentar desenhar aí alguns sistemas, né, para implantação de algum sistema. Pode ser, então? Pode sim. Então, assim, eu já vou falar que eu sou um pouco suspeito de falar sobre o F, né? Então, já vou começar falando que o F é fantástico, né? Apesar de que outros falam que o F, falam outras coisas feias do F, né? Mas eu falo que é fantástico. Mas vamos lá. Então, assim, a primeira coisa, que daí a gente já consegue perceber do componente florestal nessa parada, é que, como eu falei para vocês, ele entrou um pouco mais tarde. Os estudos, né, mais aprofundados sobre esse componente no sistema, começou, como eu falei para vocês, na Embrapa, a partir de 2000, né, os estudos mais aprofundados. A gente sabe que na década de 70 tinha estudos com Silvio Pastoril em Minas Gerais, já há muito tempo, principalmente capitaneados pela UFV e UFLA, né, na década de 70. Né. Mas, de qualquer forma, esse componente florestal entrou, digamos, um pouco mais tarde do que a lavoura pecuária, por exemplo. Né. E daí, ou seja, já é um indicativo isso, né. E outra, lembrando que eu falei que os sistemas podem ser em sucessão, né, ou em consórcio, certo? Então, quando você coloca o componente florestal na parada, a gente vai ter um consórcio. Né? Qual que é mais fácil de manejar? Sistema puro em sucessão ou consórcio? Né? Então, aí a gente já tem uma noção de que realmente não é à toa que ele veio um pouquinho mais tarde, não é à toa que ele é mais desafiador, como você comentou, né? Realmente precisa-se de muito mais conhecimento, né? E de jeito para arranjar um sistema com componente florestal. Né? Então, realmente, ele é mais desafiador, entretanto, ele tem benefícios que os outros sistemas não têm. Né? Então, é aquele negócio, vamos pôr na balança aí, vamos pesar aí. Ele é mais desafiador, mas ele tem muito mais
potencial, principalmente no quesito de serviços ambientais, né? Então, isso daí não tem como os outros sistemas se aproximarem, né? Não vou dizer que ele é melhor do que todos, mas nesse quesito, né? Então, ele tem, sim, um potencial maior. E com isso, né, como ele é mais desafiador, né? Então, o manejo, que é o principal, né, do produtor que está lá no dia a dia, né, ele vai ter que ter um cuidado, né, a mais ou mais refinado com um sistema como esse, né, porque ele vai estar lidando com duas atividades, ali, vamos chamar de atividade, mas ele vai com dois componentes, né, ao mesmo tempo, sendo que um influencia sobremaneira o outro, né, que é a árvore, principalmente com o sombreamento, e que daí, obviamente, vai afetar o componente que está embaixo, né, que pode ser a pastagem, que é o mais comum, ou o outro componente, no caso, lavoura, se for o caso, né? Mas como aqui a gente está falando mais de silvopastoril, então a gente vai considerar a lavoura. Então, a lavoura é, sim, impactada por aquele sombreamento. Então, para isso, para esses sistemas pegarem ou darem certo, ou de forma inversa, não queimar a tecnologia, como a gente costuma falar no campo, né? Esses sistemas, então, têm que ser bem planejados, muito bem planejados. Não que os outros não devam ser, mas para esse tipo, né? Então, é necessário um planejamento mais minucioso, né? E para isso também uma necessidade de profissionais também com uma gama de conhecimentos muito maior do que um profissional tradicional. Tá? Então, por isso eu queria chamar a atenção aqui da sua iniciativa, né, Rafael, de colocar essas lives aí à disposição para o pessoal, porque realmente a demanda por profissionais que entendam desse tipo de sistema, que é um sistema mais complexo, é grande e a oferta de profissionais com esse cabedal de conhecimentos não é suficiente. Tá? Então, fazendo aí um preâmbulo aí de um componente, né, que é o mais desafiador no sistema de integração. É muito difícil, né, professor? Quando o senhor comentou bem aí, né, quando a gente trabalha em monocultivo, as coisas costumam ser mais, não vou dizer mais, não vou falar que é fácil, né, mas você só tem ali digamos, um componente, então você acaba se adaptando, já existem pacotes, né, digamos, tecnológicos, quando você trabalha com um componente só. Do que quer que seja, né? Se é boi, se é milho, se é soja ou se é árvore, por exemplo. Então, não, eu vou plantar eucalipto, mas só para tirar madeira ou né, celulose, carvão, o que seja. Agora, quando a gente pensa em três, né, digamos assim, três componentes, ou pelo menos dois componentes ao mesmo tempo, começa a complicar um pouco, né, porque existem muitas interações entre esses componentes e ainda tem, né, o ambiente interagindo com esses componentes que estão ali. Então, realmente, isso que o senhor comentou aí, né, falta talvez vamos dizer assim, de capacitação técnica de pessoas para trabalhar especificamente com isso, falta mesmo, né? Porque a gente que trabalha um pouco com isso no dia a dia, praticamente a gente não tem resposta para quase nada, porque à medida que você vai trabalhando vão surgindo mais dúvidas, né? Então realmente falta capacitação nessa área, né? Falta treinamento nessa área, né? E falta entender realmente esses componentes atuando em conjunto, o que é muito complicado na verdade, né? Professor, pensando especificamente no uso da árvore, então, eu vou colocar árvore no sistema. E o meu objetivo é formar um silvopastoril, certo? O que o senhor vê como as principais limitações ou os principais desafios? Agora, mais pontual, assim, não. O pecuarista, ele quer colocar árvore no sistema, né? Primeiro, o que eu posso usar como uma estratégia de convencimento para esse produtor falar, não, realmente colocar árvore faz sentido. E o que também ele pode enxergar e me contrapor falando, não, isso é difícil de fazer. O que o senhor vê no dia a dia isso, na aplicação efetivamente desse sistema? Tá, então vamos começar pelo mais fácil, né? Como toda história. Então, assim, uma maneira bem mais tranquila de fazer com que o produtor
entre nessa, né? Então, sem dúvida nenhuma o sistema com os três componentes, né? O sistema de integração. A gente está falando que a gente quer implantar o silvopastoril, né? O mais fácil é você entrar com a lavoura primeiro, né? Que daí, no caso, seria o sistema agro-silvopastoril. Você entra com um componente, que é a lavoura, e depois, num segundo momento, segue com o componente forrageiro e florestal, ou silvopastoril numa segunda etapa. Pode eventualmente entrar durante o ciclo silvopastoril lavoura, mas é mais comum a manutenção do sistema silvopastoril. Então esse é o primeiro ponto. Se há possibilidade edafoclimática de utilização de uma lavoura anteriormente, esse é o melhor caminho, né? E daí outro ponto que a gente ainda não tocou, né? E quando que o produtor vai fazer isso? O cara tem um pasto lá bom, né? Você vai falar, ô produtor, põe uma árvore aqui e tal. Não vai pôr, né? Não vai mesmo. Agora, qual é o momento que ele pode colocar, desde que bem instruído, né? Com técnicos que tenham uma capacidade para planejar e gerir esse sistema. Seria justamente no momento que ele precisa recuperar o pasto. É um momento que ele vai mexer na área, né? Imagina, como é que um produtor vai mexer se a área está boa, está razoável, né? Ele não vai mexer. Então, daí o interessante de se utilizar esses sistemas no processo de recuperação. Você comentou bem no início que assim, é uma mudança de hábito, de gestão muito grande, né? Então não é para qualquer um que vai conseguir sair de uma pastagem degradada e inserir um sistema complexo logo de cara. Isso não é tão fácil assim, né? Agora, o produtor imbuído na perspectiva de que aquilo é interessante, com uma boa assessoria técnica, né? Então é esse o momento para se fazer, então, essa reestruturação do sistema de produção, pelo menos de uma parte, né, da área. É bom também frisar que quando a gente fala de sistema de integração, para o pecuarista que está acostumado com 5, 6 mil hectares, o pecuarista do Centro-Oeste, por exemplo, é diferente de um lavoureiro, que 2 mil hectares está bom para ele. Está bom para ele não, é uma área, considerando o tamanho de área, né? Pecuarista é área grande, então quando chega-se para conversar com o pecuarista e falar em reformar, né, ele pensa, pô, tenho 5 mil, 10 mil hectares, como é que eu vou fazer isso na área toda? Né? Então, primeiro que não é na área toda, são naquelas áreas que precisam mais, né, que tenham condições edafoclimáticas de receber um sistema como esse e, obviamente, ter a assessoria técnica para poder fazer um sistema adequado, não só fazer, daí já vem outro ponto, porque você consegue recuperar bem aquele pasto, só que daí dura 2 anos, vai ter que recuperar de novo, né? Então, a manutenção de um sistema como esse também é necessário, né? Um refinamento no manejo e na gestão da propriedade também, tá? Ou seja, o que eu estou falando aqui é um negócio que não é muito fácil. Entretanto, os benefícios que esse sistema bem feito pode trazer são muito maiores do que o sistema monoespecífico, né? Seja no caso de uma pastagem ou de uma lavoura solteira, né? Como a gente chama. Agora, o mais desafiador, eu falei do mais fácil, que é entrar com a lavoura antes. Por quê? A lavoura condiciona o solo, melhora o solo, o produtor produz o grão, vende o grão, amortiza a recuperação e entra com pasto de excelente qualidade, e daí ele pode pôr a árvore também, aí no caso do silvopastoril ele vai pôr a árvore também. Então assim, quando a lavoura entra primeiro, ela condiciona o sistema, né? Deixa o solo adequado para receber o restante do sistema, a continuidade do sistema, né? Então é uma maneira mais fácil. Gasta mais? Gasta, lógico, porque tem os três componentes, mas o retorno ocorre para amortizar, muitas vezes, até no segundo ano, você consegue amortizar a sua recuperação, tá? Agora, quando a gente tem o sistema silvopastoril, onde você não pode, às vezes até tem condição edafoclimática adequada, mas, sei lá, a propriedade fica lá no Cafundó do Judas, não chega adubo, não chega nada, como que o pecuarista vai fazer esse sistema? Tem algumas limitações, que não são só edafoclimáticas,
né? É de própria localização, condição regional de infraestrutura. Acontece isso, a gente está falando de pecuária, né? Então, muitas vezes, o sistema silvopastoril acaba sendo um pouco mais desafiadora a sua implantação. Né? Agora, existe... Até a afinidade, né, professor? Desculpa interromper. Até a afinidade, né? Então, às vezes, a gente está falando de um pecuarista que trabalha assim, o pai dele trabalhou assim, o avô trabalhou também, e ele não quer mexer com lavoura de jeito nenhum. Nem para fazer uma silagem, por exemplo. Nada de lavoura. Então, às vezes, é até afinidade, né? Não, eu não quero mexer com lavoura, eu quero continuar só com gado, né? Tem essa resistência também, né? Exato, a gente chama o lado cultural, né, da pessoa, do produtor, né? Então, às vezes, ele tem a família dele lá, o avô, o bisavô, o tataravô, mexeu daquele jeito, realmente é um pouco difícil. Mas o que a gente vê no silvopastoril, o mais comum qual a situação. Aqui no Mato Grosso do Sul é bem interessante isso, característico. Nós temos na região norte, aqui do estado, uma região onde é uma região de solo mais pobre, então é uma região tradicionalmente pecuária, né? Mas de uns 10, 15 anos para cá, né, houve muito estímulo de silvicultura nessa região. Tanto é que o estado do Mato Grosso do Sul é um dos maiores produtores de floresta atualmente, né? Ou melhor, de área plantada com floresta atualmente. Então, o que acontece muitas vezes é o produtor que já tem uma cultura pecuária e que plantou e que está plantando silvicultura em função dos benefícios do Estado, e aqui tem duas plantas muito grandes de utilização de celulose, então muitas vezes se usa o desbaste da área de silvicultura para implantação da pastagem e manutenção do sistema silvopastoril. Daí é uma adaptação de um sistema de silvicultura para um sistema silvopastoril. Isso pode ocorrer como ocorre aqui no norte do Mato Grosso do Sul. Legal. E acho que uma das coisas, né, professor, que a gente fica vamos pensar assim, o pecuarista, ele pode recuperar, ele pode renovar, digamos, esse pasto e daqui 90 dias conseguir voltar com o gado em cima, numa condição normal, né? Sem usar o componente florestal. Ou ele pode optar por pôr o componente florestal, que tem uma série de benefícios, né? A sombra, a madeira e uma série de coisas aí que não dá para a gente detalhar 100%, mas esses benefícios eles são grandes. Só que às vezes o produtor ele pensa que como é que eu vou fazer? Eu não vou conseguir proteger árvore por árvore dessa, então acho que um dos grandes desafios, né, professor, é conseguir achar metodologias que possibilitem que o produtor coloque a árvore, é isso? Semeie o capim e consiga usar os dois ao mesmo tempo, porque não dá para colocar animal junto com a árvore, né? Junto com a árvore ainda crescendo ali, né? A mudinha recém-plantada. A gente está pensando bastante, né, nos últimos dias aqui a respeito e a gente vem vendo um uso muito, muito crescente, né? Uma tecnologia que vem avançando muito, que é a cerca elétrica, né? E o que você já tem visto a respeito disso? Você já tem visto produtores trabalhando dessa forma? Protegendo renques com cerca, ou algo do tipo, cerca elétrica, né, no caso. O que vocês usam assim de estratégia de convencimento para o produtor ficar aí talvez 18 meses sem o pasto até que uma árvore consiga crescer para o gado entrar? Então, essa questão já nos indica que tipo de componente florestal, ou que tipo de árvore colocar no sistema, né? Então, como você falou 18 meses até a árvore crescer. Depende, né? Então, assim, tem árvore que com 18 meses o animal pode entrar. Tem outras que com 4 anos o animal vai entrar, né? Ou seja, né, um pouco complicado. Entretanto, tem um outro grupo de árvores que com 1 ano já dá para pôr animal, né? Então, aí é a primeira, uma das top 5 de perguntas de produtor, né? Qual árvore colocar, né? Então, das 5 perguntas que todo produtor faz é essa, né? Já então, tem várias que árvore? Já tem várias dessas.
o top 5 é o top 5, né? Não tem jeito. Então, assim, daí qual árvore eu coloco? Pô, não vou deixar meu pasto parado, como é que eu vou fazer? Para pôr árvore, até a árvore crescer, os animais causam injúrias nas árvores, vai matar as plantas, vai morrer tudo, né? Como é que faz? Então, realmente. E isso indica, então, a seleção de alguns tipos de espécies para utilizar nesses sistemas, e que são, na verdade, aquelas que têm uma taxa de crescimento maior, tá? E dentre elas, né, então daí vocês vão perguntar, mas por que só tem eucalipto? Porque ele cresce mais, né? Mais rápido. Cresce mais rápido, mas não é só por causa disso, né? Mas por que ele cresce mais rápido, né? O eucalipto é australiano, mas uma das melhores silviculturas de eucalipto do mundo é do Brasil, né? Então, assim, já tem quase tudo, né? Estudado sobre eucalipto, se der alguma doença, alguma praga, a gente já sabe o que fazer, né? Além dele ter uma taxa de crescimento muito rápida, e outra, ele dá do Oiapoque ao Chuí, né? Ou seja, tem espécies para diversos tipos de ambientes, né? E são adaptados a solos fracos, solos pobres, né? Ou seja, eles são bem direcionados para um sistema como esse, né? Então, assim, nesse contexto, então, o tipo de árvore a colocar num sistema desse, a gente já tem uma noção. É lógico que tem sistemas com outros tipos de árvore, tá? Entretanto, o que a gente indica? Que o valor agregado daquele produto, daquela árvore, tem que ser, de certa forma, um pouco mais elevado para compensar esse tempo, digamos, não parado, mas um tempo que não vai utilizar pecuária lá, no caso, a gente está falando de pecuarista, né? Então, assim, uma das formas é o uso de lavoura na entrelinha, que eu comentei anteriormente. Esse digamos, é o mais tranquilo, né? Então, a gente usa até a árvore crescer, a gente cultiva com lavoura, ou seja, a área não vai ficar parada, então o produtor vai estar produzindo ali, no caso, se é pecuarista, ele pode produzir milho para a sua própria silagem, né? Então, não estou falando de produzir grão, a gente está falando do pecuarista. Ou até ele pode produzir para consumo próprio, né? Mas ele pode produzir, pode fazer uma fenação, né? De modo que a área não vai ficar parada, não vai ter animal na área, né? Caso não tenha cerca, né? A gente está comentando na primeira parte que ainda não tem cerca. A gente coloca lavoura ali ou alguma outra forrageira para corte e pode utilizar a área, né? Até a árvore crescer. No caso de eucalipto, ele atinge o tamanho adequado, que seria com um DAP mínimo de 6 a 6,5 centímetros, tá? Então, isso daí com 10 meses, né? Dependendo de um lugar muito bom de condições climáticas boas, né? Então, até um pouco menos do que um ano, né? Então, de 10 meses a 12 meses, 14 meses, ele atinge isso, né? Agora, se não tiver a condição de usar a lavoura na entrelinha, que é a parte talvez mais desafiadora, então é lógico que existe a possibilidade de utilização de cercas, né? E daí, nesse caso, também existem estratégias de utilização de divisão de piquetes, né, em menores porções, que seria algo semelhante a um pastejo rotacionado, onde se faz o uso, então, das cercas elétricas, obviamente protegendo as árvores, tá? Existe, sim, essa possibilidade, né? Não é muito comum, tá? Mas existe essa possibilidade e é óbvio que o produtor também está sempre muito atento no custo-benefício, né? Da ação ou da atividade. Então, é possível, sim, dessa forma também se fazer, não deixar a área parada, digamos assim, tá? Num sistema silvopastoril. Eu acho que é legal a gente até saber que essa ferramenta ela ainda precisa ser melhorada, né? Precisa ser até estudada melhor, né? Inclusive a parte de custo, né? Porque essa proteção, né, nessas fazendas ou propriedades que não vai entrar com lavoura, pode ser um diferencial de convencimento, né, para o pecuarista colocar árvores e manter o gado, né, no pasto depois do processo de recuperação de pastagem, né, professor? Para a gente entrar na parte que, digamos assim, na parte mais para frente, né, eu queria que a gente fizesse uma discussão, até o professor Arthur Belli, né, colega nosso aí também da UFMT, ele pergunta se, aquela pergunta de sempre também, né, qual é o melhor capim para colocar no meio das árvores, né?
Eu acho que essa pergunta aí também não sei se é o top 5, mas talvez ela tá aí entre as tops também, né? Que capim que a gente coloca? Eu acho que, na verdade, eu não queria fazer essa pergunta assim, professor. Eu queria que o senhor falasse de uma maneira mais geral. Muda muito o manejo do capim em pasto sombreado? Acho que essa que é uma dúvida que é importante comentar, né, professor? Muda muito, a gente precisa ter muito mais cuidado. Como que fica o manejo do capim nesses pastos que são sombreados? Ok, então, obrigado aí, Arthur, pela pergunta, né? O Arthur deve estar lembrando do mestrado dele lá, né, Arthur? Que trabalhou com tudo isso, né, Arthur? Então, legal, prazer estar com você, Arthur. Então, realmente, essa daí com certeza também é a top 5, né? Ou seja, de qual capim utilizar, né? Então, a gente já falou que no começo, no meio da apresentação, que um sistema onde tem árvore, a gente tem então um componente que domina outro, né? Domina entre aspas, né? Mas que influencia o outro, né? Que é o componente florestal que sombreia a área, né? Então, realmente, o capim sombreado, ele se comporta de maneira diferente do capim a pleno sol, né? Então, para suportar o sombreamento, o capim ou a planta forrageira tem que rebolar para fazer isso, né? De que forma? Começa a haver uma série de mudanças fisiológicas e, consequentemente, morfológicas, né? No capim, então ele começa a se apresentar de forma diferente do que se apresentaria a pleno sol, né? De modo geral, o capim, a massa de forragem fica menos densa, né? Ou seja, fica mais ralo, né? Se você visualizar o capim de cima, as touceiras de capim, né, você percebe, então, o capim é mais ralo quando o nível de sombreamento é elevado, a partir de 50%, 60%, né? Então, de acordo com o arranjo espacial das fileiras de árvores ou das árvores no sistema, né, então, pode ocorrer interceptações luminosas maiores do que 50%. E, consequentemente, o capim vai sofrer com isso. De que forma? Né? Então, a produtividade da forrageira diminui. Né? Entretanto, o valor nutritivo de uma forrageira sombreada tende a ser melhor, né? Principalmente com relação aos teores de proteína bruta, né? Tendem a ser melhores num pasto sombreado. Então, o desafio é a gente arranjar o componente florestal ou as fileiras de árvores, como queiram, né, de uma forma que o sombreamento não seja tão excessivo e que o componente, no caso, o pasto, a pastagem, né, produza adequadamente, né, ou com uma perda pequena, né, com relação à sua produtividade. No ambiente de cerrado, a gente percebe que até o segundo, ou às vezes até o terceiro ano, dependendo do arranjo, dependendo do espaçamento entre as fileiras de árvores, o pasto sombreado costuma produzir próximo, né? A gente fala estatisticamente a mesma coisa do pasto a pleno sol, tá? Às vezes até o terceiro ano, tá? Mas normalmente daí em diante começa a haver então uma queda na produtividade do pasto e consequentemente na produção animal, porque obviamente a gente tem um outro componente que está ali crescendo, que está ali produzindo e que nesse contexto ele interfere na produção da pastagem, né? A gente tem, agora falando um pouco do componente florestal, estratégias de manejo do componente florestal para permitir, então, um menor sombreamento, né? O primeiro deles é a escolha da árvore que tem um fuste mais reto e menos denso, tá? E daí, de novo, o eucalipto também encaixa bem nisso daí, né? Tem vários tipos de eucalipto, mas ele já destaca de outros, né? Para dar um pouco menos de sombra no sistema. Outras estratégias, então, são a primeira delas, a desrama, né, que é a retirada, né, dos ramos até uma certa altura das árvores, e isso, então, permitindo uma maior incidência luminosa no subbosque, ou seja, na pastagem, tá? Então, existem técnicas aí de desrama que normalmente são feitas no primeiro, no segundo ou no terceiro ano, até o terceiro ano de crescimento das árvores, é possível fazer essa desrama, né, a cada ano.
e com isso, então, permite a entrada de mais luz no subbosque. E uma outra estratégia, então, seria o desbaste, que seria a retirada de algumas árvores, das linhas, das fileiras ou linhas de árvores, para também permitir essa maior incidência luminosa. Né? O desbaste, normalmente, ele é associado com um momento de crescimento da árvore, que a árvore tem um valor interessante, né? Do seu desenvolvimento. Então, normalmente, quando a árvore tem em torno de 5 até 7 anos, né? Às vezes até um pouco menos, depende também do objetivo do sistema, tá? Mas vamos colocar aí, entre 5 e 7 anos, é o momento onde se faz o desbaste. Então, se o sistema inicialmente, vamos colocar um número aqui, tenha 300 ou 200 árvores por hectare, quando chega do quinto ao sétimo ano, dependendo da condição do crescimento da árvore, obviamente, então é feito esse desbaste. Então pode ser retirado, normalmente é entre 30% a 50% das árvores nesse período. Então com esse desbaste, e esse daí já é um outro benefício do sistema com árvore, porque ao fazer o desbaste, o produtor ganha, então, um rendimento com aquela madeira, né? E o restante das árvores, então, fica para mais tempo ser cortada ou para ter um outro destino mais para frente. E com isso o pasto continua bem manejado, né, produzindo satisfatoriamente. Então, assim, são estratégias e percebam, é algo mais complexo do que o usual, né, do que um pasto puro, né? E você tem que trabalhar com outro componente, então tem que ter informação sobre desbaste, sobre desrama, né? Então, assim, nesse ponto, o agrônomo, por exemplo, que talvez seja um dos profissionais mais ecléticos, tenha mais facilidade de trabalhar com todos esses conhecimentos, né? Porque daí vai ter a lavoura, vai ter o manejo da pastagem, o animal, vai ter o componente florestal, né? Muitas vezes, só um profissional também não consegue, né? Ou não tem todo o conhecimento ou todo o domínio para trabalhar nesse tipo de sistema. Sim. E é legal, né, professor, essa pergunta, né, quando faz, mas muda o manejo do pasto? Muda, né, e muda ao longo do tempo, né? Quando você tem um eucalipto, por exemplo, de 12, 18 meses, aí quando você tem um eucalipto de 30, 36 meses, a porção, né, digamos assim, que faz sombra, a copa dele está um pouco mais acima, então entra mais luz nas primeiras horas do dia, dependendo da orientação, então é um sistema muito dinâmico, né? E depois que faz os desbastes, né, isso né, por experiência de visitar as áreas que tem esses sistemas, né, quando essas árvores já estão muito altas, aí 6 anos de idade, 7 anos de idade, a sombra sobre o capim já diminui bastante, né? Porque fica, dependendo da orientação, fica muito menos tempo durante o dia, né? Passível da sombra atrapalhar, digamos assim, o capim. Então é um sistema muito dinâmico, né? Pessoal, o Instagram vai derrubar a gente aqui, a gente volta para falar do planejamento do sistema, pode ser? E responder as perguntas. Pode ser, professor? Voltem aí, beleza. Voltem aí rapidinho, por favor. O pessoal retornando aqui. Professor, eu acho que a gente pode fazer assim, para não também prolongar muito. A gente já está praticamente no finalzinho, né, dos temas que a gente propôs. Eu acho que a gente podia fazer uma discussão agora. Como o senhor já falou bastante da escolha da árvore, né? E a gente já falou ali do capim, né? E do manejo, digamos, geral. Eu acho que a gente podia fazer uma discussão sobre não o tipo de árvore, mas os rankings, né? Quantas linhas, quantas fileiras de linha, quantas árvores por hectare, fazer uma conversa sobre isso, pensando, né, em como seria o delineamento aí de um sistema de implantação. Eu acho que o senhor pode também comentar um pouquinho, né, sobre o porquê, né, tem alguma... eu já vou aproveitar um momento aqui, tá, professor? Eu vou fazer uma pergunta aqui, ó. 2 perguntas, pode ser? Aí isso vai se encaixar no que o senhor vai falar daqui para frente. A Nayara, é aluna nossa aqui também, ela pergunta de experiências com acácia manjo, certo? Não que o senhor precisa falar especificamente sobre a acácia manjo, mas podia usar a acácia, no caso, falar sobre o mogno, falar sobre a teca, quais as principais vantagens e limitações de cada um desses, né? Já que o senhor já falou, digamos, do eucalipto, né? Quais seriam os principais benefícios? E como que a gente faz para
definir número de árvores, espaço entre renques, né? E orientação de plantio. Aí a gente fecha essa discussão aqui, pode ser? Ok, beleza. Vamos lá. Bem, então, assim, com relação aos outros tipos de espécies arbóreas, né? Então, por exemplo, vamos usar, aliás, o exemplo da Nayara, né, de acácia manjo, né? Então, como é a estrutura da árvore de acácia manjo, né? Então, o sombreamento que ela proporciona quando a árvore já está um pouco maior, né? Então, a gente percebe que ela tem uma copa muito mais densa, né? Então, esses tipos, mas, entretanto, a taxa de crescimento dela é boa também, é um pouco menor do que o eucalipto, mas ela cresce um pouco menos, né? Aliás, um pouco menos no tempo, né? Em relação ao eucalipto. Então, só para fazer essa comparação, eucalipto e acácia manjo, além da taxa de crescimento serem diferentes, né? A acácia manjo, quando ficar em maior porte, ela tende a fazer um sombreamento maior, né? Então, é uma árvore que demandaria, talvez, mais desrama, ou desbaste, né? E os espaçamentos também, que foi a outra pergunta que você fez, provavelmente teriam que ser em renques ou em fileiras um pouco mais distantes, né? Para não interferir muito fortemente no componente forrageiro, não é? Então, assim, mas isso a gente está falando sob a perspectiva da produção pecuária, né? Então, pode ser que o uso da acácia manjo, por exemplo, como melífera, eu nem sei se mel é o termo certo, mas ela é utilizada para fazer algo parecido com mel, por exemplo, né? A madeira dela também é utilizada, é uma madeira mais leve, né? Então tem o seu nicho de utilização, então a desrama dela pode ser utilizada, ou como lenha, eu não sei, né? Assim, as opções são bem amplas quando a gente está falando de sistemas como esse, tá? Mas em termos de arranjo de árvores e de manejo silvicultural, né? Então são diferentes em relação, por exemplo, ao eucalipto, né? Outras espécies, você comentou aí o mogno e a teca, né? O mogno também tem um bom crescimento, né? Mas assim, o mogno, a gente não tem a silvicultura dele tão expressiva quanto o eucalipto, né? Então, assim, eu também não sou especialista em árvore, tá? Então, vou falar bem genericamente. Apesar do valor da madeira ser superior ao valor da madeira do eucalipto, mas ele cresce mais tardiamente, assim como a teca, né? A teca, o corte da teca vai ser o quê? Com 20 anos, né? É lógico que o valor agregado da madeira de teca é maior, mas para o corte ou o retorno com relação ao componente florestal vai ser mais tardio, né? Então, assim, vejam, a gente falou aqui só de 3, 4 tipos de árvore, né? E olha só a grande variação que a gente pode ter no sistema, nos sistemas, né, com cada um desses tipos de árvore. Tá? Então, assim, e aí volta a importância do técnico que tenha conhecimento para trabalhar com esses componentes, né? Porque senão realmente a chance de não dar certo ou do produtor se frustrar é grande, né? Perto do grande potencial que esses sistemas têm. Né? Então, assim, eu comentei anteriormente que o potencial de prestação de serviços ambientais é muito grande, né? Quando da utilização do componente florestal para um contexto de pecuária, um dos mais fáceis de visualizar, né, seria o sequestro de carbono, né, por meio do componente florestal. E, a partir daí, a Embrapa tem desenvolvido desde 2015, quando foi lançado, né, a marca Carne Carbono Neutro, justamente para valorizar produtos advindos, produtos pecuários, né, no caso a carne, advindos de sistemas que têm o componente florestal plantado, como no caso os sistemas silvipastoris ou agro-silvipastoris, onde, dependendo do seu arranjo, né, um arranjo adequado, é possível, então, neutralizar as emissões dos animais só com o sequestro de carbono no fuste das árvores, né? Então, dessa maneira, um sistema sendo bem manejado e com essas premissas,
é possível, então, a carne ter um valor de mercado maior. É lógico que daí esse processo está envolvendo um processo de certificação também, né? Mas é uma maneira de se valorizar mais um produto, né, advindo de um sistema de integração como desses dois tipos. Tem um outro ponto, né, professor, nesse lance aí de escolha da árvore, outros pontos, né, o mercado também, né, professor, como o senhor comentou aí, o tempo, né, e também tem o mercado, às vezes a gente vai, eu vou optar por um mogno, né, um mogno africano, por exemplo, eu vou optar por uma teca, né, são plantas aí que vão demorar muito tempo para a gente colher. A gente não tem, será que daqui 20 anos, como é que vai estar o preço dessa madeira, né? Então é um tempo bem longo. O local, às vezes não tem madeireira, né? Ou empresas que possibilite pelo menos pagar os custos de retirada e tudo mais, porque não tem mercado para isso próximo, então esse é um outro problema, né? E também eu tenho visto, professor, muita coisa andando por aí de ramoneio, né? A gente vê, por exemplo, no mogno africano, parece que é mais intensificado, os animais buscam muito a casca dele, né, para consumir. Então ele já cresce mais lentamente, não é isso? E a gente ainda ele precisa chegar num DAP aí talvez de 12 centímetros mais ou menos, né? Para que a planta consiga conviver com o ramoneio que os animais vão fazer e trabalhar com animais jovens, né, por um tempo grande, para tentar reduzir esse impacto, né? No mogno isso é bem marcante. Mogno e acácia também, aqui na nossa região, não sei como é que é aí no Mato Grosso do Sul, tem um problema sério com a broca que dá nele, né? E é impossível, porque quando você vê, você perdeu a árvore, né? Não tem muito o que fazer. O eucalipto já é um pouco mais tranquilo. E eu acho que um outro ponto, né, para finalizar meu comentário aqui, seria quem trabalha com teca, né, professor? Teca, mogno, acácia, vamos colocar em valores. Eu compro uma muda de eucalipto aqui por 50, 60, 75 centavos, né? Eu compro uma muda de teca por R$ 4, R$ 5, dependendo da região. Então, quando o eucalipto possibilita ainda eu fazer 3 renques, por exemplo, né, e ir tirando madeira ao longo do tempo, vendendo como lenha, vendendo para palanque de cerca, né? Porque é uma muda barata, certo? Eu posso me dar o luxo de plantar muitas mudas e fazer nesse desbaste. Agora, quando a gente pega uma teca, né, por exemplo, um mogno, já fica mais complicado, né? Porque eu vou investir o dobro, por exemplo, no valor de uma muda. Eu não posso desbastar essa madeira, porque é uma madeira muito cara. Eu não vou vender essa madeira para lenha. É uma madeira muito nobre, né, professor? Então tem todo esse mercado, digamos aí, que o pessoal os engenheiros florestais dominam muito melhor do que a gente, né? Que também precisa ser levado em conta, né, professor? Nesse processo de escolha. E, assim, além de tudo que o senhor falou, né? O eucalipto, pensando na logística, pensando nas possibilidades de mercado, ele acaba dando uma segurança, né? A gente está numa região aqui muito, muito forte de expansão de plantas, de usinas de etanol de milho, né? Que usam muita lenha também. Então, esse é um outro diferencial que em algumas regiões também é possível partir, né? Então, acho que esse também não tem como a gente desvincular isso também, né? Se você tiver interesse na madeira, tem que pensar nisso tudo, né? Exatamente. Então, isso daí remete ao planejamento do sistema, né? Então, tudo isso que você falou, tem que ter mercado, tem que ter, vai vender para quem, tem que ter a infraestrutura para chegar adubo, por exemplo, né? Então, realmente, isso daí envolve o planejamento do sistema, né? Então, o produtor não vai fazer da cabeça dele plantar a teca, que é uma das mais caras, a muda de 4. Eu não sabia o preço da muda. Eu acho que o preço do eucalipto está muito alto, mas tudo bem. Então, assim, imagino pagar 4 conto numa muda de teca, né? Vou botar 50 centavos. 50 centavos no eucalipto. Então, olha só a diferença, né? E, obviamente, aquele que é mais caro, os cuidados de manejo devem, né? Você tem que ter muito mais cuidado
em função do que você tem ali imobilizado na área, né? Então, isso daí já é uma questão de planejamento, né? Já tem que entrar no planejamento isso. Não só o arranjo das árvores, como você falou, pode ser linha tripla, fileira tripla ou fileira simples, né? Normalmente, para pecuária, o desenho mais comum para pecuária é linha simples e eucalipto, né? A cada 20 metros, mais ou menos, né? Por quê? Voltando um pouquinho na parte da orientação e da densidade de árvores, né? A gente não chegou a comentar aqui qual é o posicionamento das fileiras de árvores, né? O mais interessante, se for possível, seria no leste-oeste, onde o sombreamento seria menor, principalmente para quem está mais longe do Equador, né? No Equador tem menos problema, mas né, a gente que está mais para baixo aqui sente mais com a direção das fileiras de árvores. Então, se for possível, leste-oeste seria melhor, tá? Entretanto, isso não é o determinante, como todo mundo sabe, não, porque às vezes tem muita gente que não sabe, né? De tentar plantar no leste-oeste e essa linha aí der morro abaixo, né? Então, daí vai dar com os burros na água, literalmente, né? Então, assim, não é simplesmente a orientação da fileira que é determinante para direcionar a fileira, né? A gente tem que perceber a conservação do solo e tal. E densidade de árvores eu estou falando mais de eucalipto, que é o mais utilizado, né? Das outras espécies eu não vou me atrever aqui. Mas daí, para eucalipto, seria uma quantidade de 200 a 400, até 500 árvores, de repente, em fileiras múltiplas, né? A gente costuma ter essas densidades, né? Lógico, quanto maior número, as fileiras são múltiplas, né? E sendo que, ao final, é interessante deixar pelo menos umas 100, 120 árvores ao final, contando com os desbastes que são feitos, né, durante esse período, né? Então, assim, grosso modo, né, a parte, né, do componente florestal, né, seria isso. E eu acabei falando um pouco do caso do manejo do pasto, era para eu retomar isso anteriormente, mas agora acabou que o papo está tão interessante que não deu. Mas, assim, quanto mais sombreamento tiver, mais difícil ou mais desafiador para o pecuarista, no caso, a gente está falando do pecuarista, manejar o pasto, né? Porque a disponibilidade de pasto diminui, né? Então, e o pasto fica mais alto, né? Então, muitas vezes, o produtor, se não andar pelo pasto, ele acha que o pasto está mais alto e que tem uma densidade boa de forragem e não tem, né? Então, isso é realmente o manejo do pasto, né? Agora voltando à parte da forrageira, é diferenciado, né? Então, o produtor tem que ter um cuidado para com isso e não é da mesma forma, né? Então, ele tem que trabalhar as alturas, né, de forma diferente. Se ele deixar passar muito, vai estar muito ralo, não vai ter a biomassa necessária. Tá? Então, só para voltar um pouquinho na parte do manejo da forrageira e outra. De modo geral, as braquiárias e os pânicos, eles têm certa tolerância ao sombreamento, né? E que são as forrageiras mais utilizadas, né? Principalmente na parte mais tropical, né? Então, assim, a gente já tem cultivares, né, que já saíram com uma certa tolerância, né? É importante frisar também e alertar, no caso, o produtor ou os estudantes que estão aqui nos ouvindo, ou os técnicos também, que esses pastos sombreados, né, quando eles são mal manejados, né, o processo de degradação, né, isso eu gostaria que ficasse claro para todos vocês. Tá? Então, se o manejo de um pasto sombreado não é adequado, o processo de degradação vem mais rápido, tá? Porque a forrageira já está sob um estresse a mais, que é o sombreamento, né? Então, ela tem dificuldade de rebrotação quando está sombreada. Então, se você manejar mal um pasto sombreado, né, a gente tem a possibilidade, sim, de degradação mais rápida, tá? Só para fechar um pouco a parte do manejo do pasto, que eu esqueci de falar, tá? Sim, e além de ter o sombreamento, né, professor, se a gente errar na mão aí uma pressão de pastejo muito alta, né, então uma taxa de lotação maior do que a capacidade de suporte, ou às vezes um tempo de permanência no piquete muito grande, com animais pesados, a gente costuma ver também
um, não sei qual palavra eu vou usar aqui, mas um desgaste muito grande do capim próximo dos renques, né? Porque o animal tende a ficar ali por conta da sombra, né? Então, próximo dos renques, aquela faixa onde teoricamente era para ter um capim até, né, valor nutricional melhor, digamos assim, o animal às vezes acaba ficando muito ali, deitando, né, pisoteando, então realmente tem que ter um ajuste muito bem feito, né, para você conseguir manejar manejar o sistema como um todo. Só para deixar então, né, Exato. fazer um resumo, né, professor? Antes de você finalizar, Rafael, só para falar um pouquinho só sobre o componente animal, tá? Bem rápido. Certo. Aproveitando essa sua fala aí do animal mais próximo da sombra, né? Então, esse é um outro benefício que só o componente, o sistema que tem o componente florestal pode proporcionar, né? Que é uma melhoria no bem-estar animal com relação ao conforto térmico, né? Então, a gente está num ambiente tropical, né? E muitas vezes a gente tem criação de animais, a maioria, lógico, é zebu, né? Mas a gente pode ter, em alguns momentos, por exemplo, angus, né? Tem muitos locais com criação de angus, onde o componente florestal traz um benefício, né? Do ponto de vista de conforto térmico, que o sistema sem árvores não traz. E isso, desde que a oferta de forragem seja adequada, permite com que o animal tenha um desempenho mais favorável nesses sistemas. Lembrando que o valor nutritivo da planta forrageira sombreada é melhor, se o ajuste da carga animal for adequado, a perspectiva é de que os animais ganhem mais peso nesse tipo de sistema, em função do melhor bem-estar, no caso, conforto térmico associado. Tá? Então, acho que só para fechar um pouco da importância do componente florestal num outro componente, no caso, os animais em pastejo. E isso também, além do sequestro de carbono da árvore, né, esse melhor desempenho do animal, teórico, estamos falando aqui no teórico, né, porque tem que fazer tudo certinho para acontecer isso, né, o animal também acaba emitindo menos gases de efeito estufa. Então, assim, são dois pontos favoráveis desses sistemas em relação a uma temática que tá muito em voga atualmente, né, que são os gases de efeito estufa provenientes dos sistemas pecuários. O senhor respondeu a pergunta que eu ia fazer, né? Eu ia perguntar, fazer aquele bate e volta rápido, né? Esse negócio de árvore melhora o rendimento de gado de corte? Então, acho que o senhor já respondeu, né? Não precisa repetir. Melhora, né? Óbvio. Tem que tomar os cuidados e tudo mais, mas melhora. Eu só vou voltar aqui no assunto anterior para a gente fazer um resumo. Então, esse negócio de escolher, né, professor? O tipo de árvore, a gente acho que já discutiu bastante. Sobre a parte dos rankings, então acho que o senhor já comentou bem, né? Depende da finalidade, não é isso? Eu quero ter mais árvores para fazer desbaste e ir comercializando aos poucos. Pode ser um produtor que ele não quer. A gente vê muito isso, né, professor? Acho que vocês por aí talvez também. Tem produtor que não quer vender a madeira. Ele só quer botar árvore para sombra, só para sombra. Ele não tem, digamos assim, não tem interesse em comercializar a madeira, né? Pode acontecer também, né? Então, ele pode afastar mais os rankings, né? Porque ele não tem o interesse, digamos, de trabalhar com o componente da madeira financeiramente. Então, ele pode até afastar mais os rankings, né? Fazer uma fileira simples, às vezes, porque ele vai chegar no objetivo que ele quer, né? A mesma coisa, os produtores, acho que a gente não comentou, né, professor? Mas se for fazer lavoura, né, professor? E for uma área, vamos pôr assim, área comercial ou áreas grandes de lavoura, o distanciamento entre os ranks também depende do maquinário, né? Acho que talvez é importante o senhor fazer um breve comentário sobre isso, né? Eu vou plantar soja. Eu vou botar um rank do outro a 10 metros, aí como é que é o trânsito de máquinas, né? Então, acho que tem toda essa parte aí também, né? Tá, então vou aproveitar essa sua pergunta de pôr a árvore no meio da soja e vou contar algo que pode descontrair. Me chamaram para falar de sistema de LPF em Sorriso. Imagina como que eu fui numa palestra dessa, né? Então, assim, primeiro que assim, é interessante falar isso, né? Mas em alguns locais, algumas regiões, né, o sistema que tem o componente florestal vai entrar em área marginal. Né? Então, o primeiro de tudo é isso. Né? Então, eu não vou colocar árvore lá no... Imagina colocar em Sorriso, mandar eucalipto em tudo lá em Sorriso. Né?
Eu falei para eles no começo da apresentação que eu estava esperando levar uma tomate durante a apresentação, jogar tomate em mim, se eu falasse isso. Mas, assim, em tom de brincadeira, lógico, mas a região também, isso é muito importante. Então, as áreas com componente florestal, né, normalmente tende a ficar nas áreas onde tem mais pastagem, que são as áreas que não são, tradicionalmente, não são as melhores áreas de uma fazenda, né? Agora, com certeza, se você tem uma área e onde você vai colocar a árvore e vai ter o componente lavoura, né, o espaçamento entre os renques, ele tem que ser múltiplo do tamanho do maquinário que você vai utilizar, né? Então, vamos supor, a passada de máquina que você tem a maior que você tem na propriedade, sei lá, é 10 metros. Eu vou chutar aqui, tá? Então, assim, você tem que fazer um renque, um espaçamento entre as fileiras de árvores, pelo menos de 12 metros, porque a gente sempre tira 1 metro para cada lado, né, para o maquinário passar e não atingir as árvores, né? Então, se é 10 metros, tem que ser no mínimo 12 metros o espaçamento para o maquinário entrar tranquilamente. Se você quer fazer um múltiplo desse, então vai ser no mínimo 22 metros, né, que é outros mais 10 e mais 1 metro para cada lado. Então, assim que a gente vai trabalhando no espaçamento, né? Então, você pode ter linha tripla do jeito que você quiser, só que o espaçamento entre as linhas triplas, né, a cada linha múltipla, tripla, tem que ser ou 10, ou 12, ou 22, tá? A cada linha tripla. Se for quádrupla, põe também a cada 10 ou cada 22, por causa do tamanho do seu equipamento, né? Agora, o número de linhas que você vai colocar, normalmente, eu já comentei anteriormente, o mais comum é linha simples, quando o produtor é mais pecuarista. Quando o produtor é mais, ou tem mais já silvicultura na fazenda, ou tem planta de celulose próximo, daí normalmente as linhas são múltiplas, no caso de celulose, tá? Ou seja, quando tem mais fileiras de árvores, normalmente o sistema é um pouco mais intensificado, tá? Isso aí. Última pergunta para a gente ir para o finalzinho aqui. Não tem como deixar de falar nisso, né, professor? Eu não vou fazer pergunta para o senhor sobre leite, seria desleal da minha parte, né? Já que o senhor trabalha na Embrapa Gado de Corte. Sobre leite, inclusive, a doutora Roberta estava aqui, eu não sei se ela ainda está nos assistindo. Ela já fez uma live comigo aqui, já há algum tempo. E na semana que vem nós vamos ter, professor, duas lives aqui. A semana que vem inteira é só dedicada a ILPF. Vai ser a doutora Roberta falando sobre leite, como que fica a produção de leite com sombra. E na quinta-feira o professor Bruno Pedreira de novo. Ele vai falar de corte. Então nós vamos fazer essa nossa live de hoje foi para a gente entender o sistema. E na semana que vem nós vamos fazer bem direcionado para rendimento de leite e de corte. Então eu queria, a Roberta aí, ó. Um abraço, professora, até semana que vem aqui de novo. Eu queria que você falasse para mim, Júlio, eu queria que o senhor comentasse, então, rapidamente, o que esse negócio da carne carbono neutro, que a gente ouve falar por aí, o senhor é um dos entusiastas, né, dessa temática. Eu queria que o senhor falasse para a gente rapidamente aí sobre a carne carbono neutro. E é muito burocrático? Como que funciona? Tá, então, assim, eu já comentei brevemente sobre isso também, numa outra resposta minha, mas a carne carbono neutro é uma marca, a gente está chamando de marca conceito, que não é só um selo para vender a carne com maior valor do que uma carne commodity, né? Mas é baseado, então, em uma série de estudos, de pesquisas, que remontam aí 2010, né, 2012, né, estudos nessa área. Então, o que acontece, o que aconteceu na pecuária, né, e que foi o mote para a gente desenvolver isso? Na verdade, o plano ABC foi quando tudo começou, né? Isso em 2009, como eu já falei. Por quê? Porque de 2000 até 2009, o Brasil sofreu muito no campo internacional por causa das suas emissões do sistema produtivo pecuário, né? Então, não é à toa que o plano ABC apareceu, né? Ele apareceu porque nós, o Brasil, estávamos numa condição bem complicada internacionalmente, né? Então, por isso que o plano ABC apareceu. Lembrando que, dentre as tecnologias do plano ABC estão a recuperação de pastagem e a integração lavoura-pecuária-floresta, dentre outras. Qual foi
a ideia de se trabalhar com sistemas integrados. E aquele que tem o componente florestal, ele tem uma capacidade de fixar carbono ou de sequestrar carbono muito grande em função do crescimento das árvores, né? Então foi uma maneira de responder à comunidade internacional que a gente tinha um tipo de sistema, no caso o sistema ELPF, o agro-silvopastoril ou silvopastoril, capaz de fixar mais carbono do que emitir pelos animais, né? Então, esse é o conceito da carne carbono neutro, ou seja, é uma carne produzida em um sistema que tem um balanço positivo de carbono, ou seja, tem mais carbono sendo fixado no sistema do que emitido, no caso, pelos animais, ou pelos excretos dos animais, ou pelo adubo nitrogenado colocado no sistema, enfim. Tá? Ele é mais positivo, tem mais carbono chegando do que saindo. Tá? Então, isso é uma maneira de responder à comunidade internacional frente a uma pressão violenta que o Brasil estava recebendo. Tá? Então, essa é a base da carne carbono neutro, né? Além do benefício da árvore ao bem-estar animal, né? Melhoria da paisagem, melhoria da biodiversidade em relação ao sistema de monocultivo de pastagem. Tá? Então, grosso modo, é isso. Então, essa marca ela foi lançada em 2015, do ponto de vista científico, né? A gente apresentou isso num congresso internacional científico. Em 2016 foi o lançamento, digamos, não foi comercial, mas foi um lançamento mais amplo, né? Sendo que a perspectiva de lançamento da carne da CCN ou da carne carbono neutro no mercado era para ter sido agora em março, abril, né? Só não ocorreu, né, infelizmente, né, não só por causa disso, por causa de outras coisas que está acontecendo hoje, né, morte de tantas pessoas, né, mas em função da pandemia, né, senão a carne carbono neutro já estaria no mercado. Então a perspectiva ao acabar esse problema da pandemia, a perspectiva é de que a carne comece a ser colocada no mercado interno. Tá? Então, realmente, a gente não tem essa carne no momento para degustar, tá? Mas teremos brevemente. E só aproveitando aqui, eu estou vendo uma mensagem da colega Fabiana, que é nossa colega, trabalha conosco lá no mesmo grupo de pesquisa na Embrapa Gado de Corte, que ela está colocando uma observação aqui. Hoje, a ministra Tereza Cristina comentou sobre os créditos verdes, né? E que são passíveis, esse tipo de ativo, né, é passível de ser conseguido em sistemas de LPF, com componente florestal, né, justamente pelo maior potencial de benefícios, no caso de serviços ambientais que esses sistemas promovem. Tá? Então, assim, como eu falei inicialmente, os sistemas que têm componente florestal, eles têm um potencial de agregação de valor bem maior do que os outros que não têm. Os outros podem ganhar em produtividade, né? É esse outro ponto que talvez a gente tenha esquecido de enaltecer aqui, né? Aqueles que são os sistemas que têm as atividades em sucessão, eles tendem a ter maior produtividade, enquanto aqueles que têm sistemas em consórcio, eles promovem uma maior diversificação de renda. E aqueles que têm árvore, uma maior perspectiva do ponto de vista de serviços ambientais, né? E como a própria ministra comentou, uma possibilidade de inclusão de sistemas de finanças verdes nesses sistemas. Professor, em função do tempo também, eu acho que a gente pode responder aqui algumas perguntas e aí, para a gente finalizar, pode ser? Algumas perguntinhas? Aí a gente vamos tentar responder a maior parte delas aqui. Vou começar aqui com duas perguntas que têm bastante ligação. O João Valente, ele pergunta se a reserva legal em uma propriedade pode ser usada nessa integração, para o gado fazer pastejo, então seria um silvopastoril numa área de reserva legal. E a Tali, alguma coisa assim, fala que lá no Paraná eles trabalham com silvopastoril em remanescente de floresta ombrófila mista. E ela pergunta como manejar as árvores para não gerar muita alteração, né, do ponto de vista de legislação. Então, pensando em legislação, o que é possível fazer com esse com os silvipastoris? Eles podem entrar nessas áreas de reserva ou não? Ou tem que ser em áreas, digamos, áreas de cultivo normais? Assim.
Olha, essa questão eu vou ficar devendo, principalmente a do Paraná, né? Porque a do Paraná, principalmente onde existem remanescentes de araucária, né? As condições são mais restritivas, né? Eu, sinceramente, não saberia responder essa pergunta. Com relação à parte do CCN em si, né? Não está vinculado ao uso de, na verdade, é, é, não se tem no protocolo o uso de áreas florestais nativas. Então, assim, com relação à área utilizável, no caso, com pecuária, ou lavoura, pecuária, floresta, ou silvio pastoril, né, diz respeito à área agricultável utilizável. Tá? Agora, nessas questões de legislação, principalmente do Paraná, eu confesso que eu não tenho muito entendimento. Eu vou ficar devendo essa daí para vocês. Certo. Tem uma pergunta aqui, professor, sobre arbóreas leguminosas, né? A gente vê muito, principalmente no Nordeste, né, a glericídia, né, um exemplo desse uso. O Dudu Moreira, algo assim, ele pergunta que uma estratégia seria, né, a implantação de leguminosas arbóreas que tem uma deposição eficiente, né, de material orgânico, uma baixa relação CN, além da FBN, né? E também poderia ser usado como banco de proteína. Ele pergunta por que não é um sistema amplamente utilizado. Então, quais as experiências do senhor sobre usar leguminosas arbóreas, né, em silvipastoris? Assim, eu vou considerar leguminosas arbustivas, né? Arbóreas, a gente talvez seja um pouco mais difícil, porque a taxa de crescimento na maior parte dessas que são forrageiras é lenta, né? Então, eu vou considerar que é arbustivo. No caso, a gente tem a própria leucena, ou o próprio guandu também entraria, a glericídia, né? Outras de porte arbustivo, né? Então, vou considerar isso daí. Então, assim, na década de 90, 80, 90, teve muito estudo sobre isso, né? A implantação de fileiras duplas ou triplas a cada 5 ou 10 metros, normalmente era um pouco mais apertado, em pastagens, né? No estado de São Paulo teve um projeto grande disso daí na década de 90, Cuba tem muito disso, né, de sistemas envolvendo leguminosas forrageiras. Na Colômbia também tem muito disso. Ou seja, isso daí já existe em vários outros países, né? No Brasil, ultimamente, né, tem sido muito pouco visto isso, né? Eu trago para discussão aqui o exemplo da Colômbia. Nós estivemos lá por 2 ou 3 vezes e os sistemas que eles utilizam são bem interessantes, porque eles não só utilizam o componente arbustivo leguminoso, forrageiro, né? Como eles utilizam essas espécies num sistema que eles chamam multistrato. Então, eles colocam árvores e ao lado essas espécies, e tem, então, um extrato diferenciado, né? Então, tem o forrageiro, o arbustivo e o arbóreo. O arbóreo, por isso que eu falei que é complicado ter uma leguminosa arbórea, porque o animal, na verdade, a perspectiva do arbóreo é o animal não causar injúria na árvore, né? Em função, sei lá, do fruto que ela vai dar ou da madeira, que é o principal, né? Então, com relação à forrageira arbustiva leguminosa, realmente já existiu bastante trabalho aqui, né? Mas, infelizmente, atualmente, o conhecimento que eu tenho é o pessoal lá do Nordeste, realmente, da Embrapa lá do Nordeste, tem muitos trabalhos e do semiárido, né? Daí sim com leguminosas forrageiras. Agora, mais para o Cerrado e para a região mais divisa com a região de transição à Amazônia, é mais difícil. Ou mesmo Mata Atlântica, é mais difícil. O Brasil, a gente tem pouco estudo sobre isso atualmente. Legal. Professor, tem uma pergunta aqui bem legal, que é um negócio... essa pergunta é do Douglas, é um colega nosso produtor aqui próximo. Ele pergunta como é que fica o
controle de cigarrinhas, né? Cigarrinhas e pragas no geral, mas mais voltado para a cigarrinha. Quais as experiências do senhor com cigarrinha nessas áreas de silvopastoril? Costuma diminuir, costuma ser maior ou não? É a mesma coisa, tanto faz. O que o senhor tem de experiência com isso? Na nossa... Não do controle em si, professor, mas da incidência mesmo. Tá. Então, aqui no Mato Grosso do Sul, a gente não percebemos um ataque mais forte de cigarrinha nessas áreas, né? Ao contrário. Agora, o que a gente percebeu aqui foi em sistemas agro-silvopastoris, quando entrou a soja, nós tivemos maior problema com percevejo. Com percevejo da soja, a gente observou uma maior incidência em algumas áreas com árvore presente. Mas, assim, teoricamente, os ambientes onde tem o componente florestal, há uma tendência de maior diversidade de população, tanto de insetos ou de micro-organismos, que tendem a minimizar esses problemas de pragas, no caso de cigarrinhas, né? Agora, como eu falei, aqui na região do Mato Grosso do Sul, eu não tive notícias de grandes áreas acometidas, tendo como comparação a área a plano solo. Não é nada científico também, professor, mas na nossa unidade aqui, a gente observa no mesmo lugar, na mesma unidade, antigamente, quando a gente fazia milho, sorgo, né, para silagem, a gente via muita cigarrinha, no milho e no sorgo, por incrível que pareça, né? Hoje, que tem pasto, né, e árvore, não vou dizer que sumiu a cigarrinha, não é que ela sumiu, mas a gente percebe uma incidência menor, bem menor. Não sei por quê, porque no fim das contas, se você pensar, mas a cigarrinha, né, não tem ela não vai nesse outro extrato ali, né, que é a árvore lá em cima, mas de forma geral, a incidência é menor. A gente vê em outros pastos próximos, mas na área em si tem bem menos incidência. A incidência é menor. Só que isso que eu estou falando não é nada científico, a gente não trabalhou com experimentos com isso. É uma observação, digamos, do dia a dia. Professor, tem uma pergunta aqui que eu acho bem interessante. Até uma pergunta do Ernesto Kozer, né? Trabalha com cerca elétrica, a gente estava trocando uma ideia até hoje mais cedo. Ele faz uma pergunta aqui que é interessante, a gente já até discutiu um pouco disso antes. Como que as indústrias, né? Aí acho que o senhor consegue falar melhor, porque aí na região já tem mais proximidade com a indústria, principalmente de celulose, né? Ou que compra madeira para carvão, algo do tipo. Como que é a demanda das indústrias para essa madeira que vem, por exemplo, dessas áreas de pastagem, que às vezes a gente tem produtores que não têm um volume muito grande de árvores, né? Como que fica essa relação? É uma coisa que a indústria demanda ou fica meio distante esse contato indústria com o pecuarista? No caso específico de madeira para celulose, né, então aí tem um raio aí máximo aí de consideração, que é em torno de 300 quilômetros, né? Então, realmente, se o plantio de eucalipto é visando produção de celulose, se ficar fora desse raio, realmente dificulta a empresa vir buscar o seu material, o seu produto, né? Então, realmente, isso daí também envolve a parte de planejamento, né? O produtor tem que estar atento a isso no momento de fazer o planejamento. Mas, assim, normalmente essas áreas, como eu dei o exemplo daqui do norte do Mato Grosso do Sul, como já era uma área anteriormente de pecuária, são locais onde os sistemas silvopastoris são estimulados, né? Então, as empresas já têm essa noção, como eu falei, às vezes tem a área de talhão puro com silvicultura, esse talhão é desbastado, são deixadas algumas árvores e permanece daí, então, um silvopastoril. Então, mas talvez uma situação mais pontual, mais regional, mas acontece por aqui, né? Então, realmente, é importante o produtor, né, ter um técnico atento para ver para analisar essas condições de mercado. Show. Tem uma pergunta aqui,
eu mesmo vou responder rapidinho, né? O Rodrigo Garcia, um ex-aluno nosso aqui, um abraço, ele pergunta se o governo ainda tem, se o plano ABC, digamos, está funcionando ainda. Tá, né? Tem linhas de crédito para isso, né? Específicas para essas tecnologias, né? Que estão inseridas dentro do plano ABC, né, professor? Existe ainda a liberação anual, né? De recurso. Infelizmente é usado muito pouco, né? Do recurso que é liberado, inclusive, geralmente sobra recurso financeiro nessas linhas do plano ABC. Acho que também por falta de conhecimento, né, dos técnicos que digamos, são responsáveis por fazer essa ligação aí com as linhas de crédito. E para a gente encerrar, eu vou fazer uma pergunta, mas na verdade é só daí para o senhor fazer as considerações finais, porque acho que essa pergunta combina com esse momento de conclusão. O Fernando aqui, ele pergunta: esse sistema se adequa para pequenos e médios produtores? Aí o senhor pode usar essa pergunta para fazer o fechamento, pode ser? Tá bom. Então, assim, é legal essa pergunta, o que o Fernando, né, que fez? Fernando Souza, Então, é aluno nosso aqui também. ah, legal, Fernando. Então, assim, se a gente, vamos lembrar lá das matérias antigas, lá de extensão rural, nem tem mais isso, né? Nem sei como é que é o nome aí, mas Já vamos tem. lá, como é que é tem ainda, né? Então, como é que é uma propriedade pequena? Ela é mais ou menos diversificada, né? Então, aí já responde a sua pergunta, né, Fernando? Então, as propriedades pequenas, se elas não forem diversificadas, né, é complicado para elas porque elas não têm escala, né? Então, esses sistemas de integração, eles, na verdade, são passíveis de serem utilizados em pequena, grande, média, né? Mas, na pequena, ainda com mais necessidade, digamos assim, né? O que pode acontecer é que, de repente, no componente animal, por exemplo, não vai se utilizar bovino, né, porque são áreas pequenas, então provavelmente se utilize ovinos. O tipo de árvore provavelmente seja árvores com maior valor agregado, por exemplo, com fruteiras, é possível, né? Então, assim, a gente vai ter uma diversidade muito maior em sistemas pequenos, né? Desculpa, em sistemas de pequenas propriedades, uma diversidade muito maior de tipos de sistemas, né? Em relação à variação nos seus componentes, tá? Mas realmente é muito interessante isso para sistemas em pequena escala. Sim. Acho que essa é uma das perguntas também, né, professor, que a gente sempre recebe, né? Ah, não, só faz isso quem é muito grande, né? Ou o contrário, né? Não, isso só dá para fazer se for num lugar pequeno. Na verdade, não, né? Acho que esses sistemas, até o pessoal do G Integra aí, o grupo, né? Eles comentaram aqui, né? E é, é uma tecnologia que está disponível, tem as variações, tem as dificuldades, como tudo tem, né? Mas a gente precisa aprender cada vez mais a trabalhar com essas tecnologias também, né, professor? Olha, pode comentar, professor. Faltou uma top 5, ninguém perguntou, estou até estranhando, não é possível que não venha essa. Qual que é? Então, já te cortando, né, Rafael, mas só para finalizar, porque senão eu vou sair daqui achando que deu alguma coisa errada, porque uma das top 5 não apareceu, mas uma delas, né, e em relação, como a gente falou um pouco mais sobre os sistemas com componente florestal, uma das top 5 é o que eu faço com o toco? Né? Então, essa é uma das top 5, né? Quando você utiliza o componente florestal, né? Mas isso daí é até interessante, porque talvez quem esteja nos ouvindo, né, tenham experiências não muito com lavoura, né? Então seja mais com pastágio ou mais com um sistema silvopastoril, né? E é justamente no ambiente de lavoura que vem essa pergunta. Talvez essa seja a top 5 mais para agricultura, né? O que faz com o toco? Então a resposta é: deixa o toco lá bonitinho, né? Então o manejo de corte das árvores tem que ser bem rente ao solo para esse toco apodrecer o mais rápido possível, né? E boa, deixa o toco lá. Tá? A nossa perspectiva de uso desses sistemas
é de um sistema que melhora a condição de solo. Imagina se a gente arrancar o toco num sistema desse, né? Então não faz sentido. E se quiser produzir um novo ciclo, planta entre tocos, né? Então não há problema nenhum, tá? Então só para finalizar, como a gente falou bastante do componente florestal, essa top 5 aí não podia ficar de fora. O custo também, né, professor, para arrancar toco, Deus me livre. Já, o que você ganhou, o pouquinho que você ganhou na árvore, você vai ter que gastar grande parte para poder sair arrancando o toco, né? Porque quase que é inviável. Professor, a gente teve muita gente participando aí, teve muitas perguntas, né? Muito interessantes, na verdade. Acho que ajudaram a gente a conduzir, né, o bate-papo aqui. Então, isso foi bem legal. Foi um bate-papo bem descontraído, né? E digamos assim, bem direto, né? Eu acho que é um assunto que a gente gosta de falar, né? Um assunto que a gente gosta de estudar também, né? Então, eu queria agradecer a todos que participaram, né? O professor Túlio está mandando aí uma mensagem agora. Agradeço a todos que participaram e acho que a gente ainda tem muito a aprender sobre isso. A gente tem campo aí para trabalhar a vida inteira, né? E eu acho que por várias gerações pesquisando sobre esse tema para que a gente possa se aperfeiçoar mais, né, nesse assunto. E eu agradeço mais uma vez o senhor por ter aceitado, né? Por ter criado o Instagram, né, professor, para poder fazer a live aqui, né? Não usava, né, professor? Então eu agradeço. E realmente foi uma honra poder discutir um pouquinho aqui, mais uma vez, poder discutir com o senhor e ouvir o senhor falar um pouquinho. Então, agradeço mesmo e fico muito feliz de ter esse momento aqui junto com o senhor novamente. Eu que agradeço, né, Rafael, pelo convite, né, em primeiro lugar, que foi feito há tanto tempo, né, e também né, agradeço a você e a equipe aí. Eu sei que tem o professor Túlio está aí, tem outros professores que estavam presentes também, né, e que auxiliam, né, aí em todo o processo. Agradecer, né, aos colegas que estão aí. Eu estou vendo o nome da Fabiana aí de novo, a Roberta estava aí com a gente, o Arthur, né, e os estudantes técnicos, né, que despenderam parte do seu, né, do seu momento de descanso, né, para assistir a gente aqui, num papo que eu também achei super, bem descontraído, bem legal, bem gostoso de fazer, né. Espero que tenha sido instrutivo para o pessoal que nos escutou, né. E a mensagem que eu deixo, então, para os estudiosos, aí você já falou, né, Rafael? Eu vou falar para os estudantes e para os técnicos, tá? Deixar essa mensagem para vocês. Então, para os estudantes, em primeiro lugar, né? Então, eu falei bem no comecinho que a gente tem uma demanda muito grande por profissionais que trabalhem nessa área, né, de sistemas de integração, tá? E a oferta é pequena, né? ou não é capaz de suprir a demanda, né? O professor Rafael falou que o plano ABC, eu diria que entre 30% a 40% dos recursos que vêm para o plano ABC não são utilizados. Muitas vezes é porque não se tem um técnico com informação suficiente para fazer um projeto, para apresentar para o banco, para ter o recurso. Então, vejam que situação. Então, aí, depois de falar para os estudantes, que vão ser os futuros profissionais que vão trabalhar com isso, né, agora eu estendo para os já profissionais, né, para os técnicos que estão na lida aí, né, e que vão ter a perspectiva que no futuro a gente tenha cada vez mais sistemas de integração na parada, né, ou sendo utilizados. E, consequentemente, né, os produtores vão demandar mais o trabalho ou o estudo de vocês, né, tanto os técnicos agora quanto os que estão vindo aí, tá? E, mais uma vez, agradecer a vocês e eu fico à disposição. O Rafael tem os meus contatos aí, né? Se precisar de alguma coisa um pouco mais específica, a gente fica à disposição. Tá bom, pessoal? Eu agradeço bastante e uma boa noite aí para vocês. Show de bola, professor. Então, gente, obrigado a todos que participaram. Realmente foi um prazer, foi uma noite foi muito legal, foi muito importante, né? A gente sempre aprende muita coisa, né, professor? Esse bate-papo faz a gente aprender muita coisa. Então, obrigado a todo mundo que participou, que contou aí um pouquinho das experiências de vocês também, né? E fica o convite aí para quinta-feira. O Dr. Moacir, né, Bernardino, estava aqui um pouquinho mais cedo. Quinta-feira,
A live vai ser com ele, a gente vai falar de adubação de pastos, né, aqui na Amazônia. E semana que vem, ó, a doutora Roberta de novo aí deu uma boa noite. Semana que vem nós temos mais algumas coisas interessantes aí. Obrigadão, gente. Um abraço e até quinta-feira. Jô, um abração. Até mais. Valeu. Valeu, tudo de bom para vocês. Valeu.